quando a gente fala de resolver problemas, a gente precisa trabalhar bem o nosso psicológico, o nosso mental, e também entender o cenário que a gente está envolvido, com o tipo de pessoa que a gente está lidando, porque algumas causas raízes, elas são muito profundas. Elas não são tão simples de se trabalhar, de se identificar, trabalhar e resolver, como a gente gostaria que fosse. Quando a gente fala de ação de correção, isso aqui é importante também destacar, caneta, vou usar o vermelho. Quando a gente fala aqui, ó, de ação de correção, a gente está eliminando uma não conformidade. A gente está eliminando o problema direto, né? Então, se eu estou aqui com uma goteira em casa, que é época de chuva agora, e você está gotejando aqui com uma goteira, a goteira é um problema, é a não conformidade, eu eliminar a goteira, arrumar o telhado, é uma ação de correção. Eu estou simplesmente resolvendo o problema. Quando a gente fala de ação corretiva, a ação corretiva, ela não combate mais o problema, ela atua na causa. O foco da ação corretiva é sempre combater uma causa. E aí, a causa, ela tem que se distanciar da não conformidade, o que muitas vezes a gente não faz, por vários motivos que a gente vai trabalhar durante esse treinamento. Eu vou até aproveitar e mostrar para vocês um mapa mental que eu fiz aqui de uma situação real que aconteceu comigo. Vou abrir aqui um mapa mental, vou colocar na tela. Põe na tela, Datena. Vou botar na tela aqui, peraí, cadê? Não conformidade, já vou botar, aguenta, registro não conformidade. Será que esse aqui? Deixa eu ver. Não, não é esse. Vou colocar aqui para vocês verem como que eu tratei uma situação que realmente aconteceu comigo. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela? Deixa eu ver vocês. Estão vendo? Já apareceu na tela. Vamos lá. Então, ó, quando a gente fala de não conformidade, lembrar disso. Ação de correção combate a não conformidade. Ação corretiva combate a causa. Se você lê o texto de uma não conformidade e perceber que o texto ele está igual na ação de correção e ação corretiva, já está errado. Nunca a ação de corretiva pode combater a não conformidade ou ter o mesmo texto da ação de correção. Armadilhas, algumas situações que a gente às vezes se coloca que a gente tem que evitar. Por exemplo, analisar uma não conformidade sem conversar com os envolvidos. Se isolar ali com o problema e não conversar com ninguém. Às vezes por pressa para resolver a não conformidade, por pressa em preencher um formulário. E, na verdade, o que nós queremos é achar a causa raiz e trabalhar essa causa, né? Então, aqui nós brincamos sobre não ficar apenas na sala, falamos sobre a técnica da LBC ou TBC, tira a bunda da cadeira, levanta a bunda da cadeira, vai para campo olhar, ver o que aconteceu, onde ocorreu o problema, para sentir o cenário, ver os equipamentos, as pessoas, tudo que está envolvido. Falamos bastante sobre não aceitar falta de treinamento como causa raiz, né? Até porque, normalmente, aí a Renata ficou até triste com essa parte, mas não tem problema, a gente vai evoluindo junto, vai dar certo. É porque treinamento, ele é meio, não é fim. O fim é o que a gente quer com treinamento, o que a gente quer alcançar. Então, a falta de treinamento, ela não pode ser causa raiz, porque ela dá vontade de perguntar mais um porquê. Por quê? Se você colocar a falta de treinamento ali como causa, eu pergunto, mas por que faltou o treinamento? Aí a pessoa fala assim, porque a pessoa foi contratada em cima da hora e já teve que começar a trabalhar logo, não deu para treinar. Mas por que a pessoa foi contratada em cima da hora e não deu tempo de treinar? Já teve que trabalhar. Porque o comercial fechou um contrato lá e o cliente queria para amanhã. O comercial disse que dava. Ué, por que o comercial disse que dava já para atender amanhã, sendo que tem que ter um tempo hábil para contratar, treinar as pessoas? Porque o comercial fica mais preocupado em vender do que entender a operação,
e não envolve a operação nesse tipo de conversa, só vende. Ah, então o comercial está colocando a gente numa fria. O comercial vende para. Porque está na norma até, está lá na ISO 9001, no item 82, que antes de oferecer uma proposta, emitir um contrato, a empresa tem que avaliar se tem capacidade de atender. E aí o comercial gosta muito de dizer sim, que não quer perder venda, né? Sim, dá certo, vai dar certo, a gente dá um jeito, bora fechar, amanhã a gente vê. E aí joga a pressão na operação e a operação atropelou os processos. Então você vê que falta de treinamento aí nesse meu exemplo, já não foi a causa raiz, era uma causa ali secundária, né? Por isso que normalmente as ações corretivas de treinar ou retreinar, a gente não aceita, porque ela vai ser uma subação ali. Ela vai ser uma ação intermediária, não ação corretiva combatendo a causa raiz, né? E esses indicativos aí mostram falta de profundidade, falamos sobre isso. Essas ações num verbo, né, de ação aqui, estudar, pesquisar, verificar no futuro ali, aí também não dá certo, falamos sobre isso, né? Que mais? Nós falamos ali sobre aquela ideia a diferença da ação de correção, né, para ação corretiva. Até mostrei para vocês lá um mapa mental de eu batendo o carro, a gente conversou sobre isso, né? Então, tem que ter um compromisso da equipe envolvida. Aí lembrei da Sara, que é verdade, a Sara não entrou aqui ainda, mas a Sara até falou, não foi? O pessoal às vezes não quer parar, bota qualquer coisa aí, ainda fica bravo quando a gente quer analisar com calma, né? Então, falta compromisso às vezes da equipe. As lideranças da área, quando elas não participam diretamente de discussão, elas têm que ser informadas daquilo. O ideal é elas participarem, pelo menos uma ou outra liderança, né, ou mostrar que está preocupada com aquilo, depende sempre do nível, né, da não conformidade também. A questão de ver a lógica da descrição de causa e das ações propostas, às vezes não tem conexão. E quando a gente vai fazendo os 5 porquês, tem que ficar tudo conectado. O primeiro porquê, ele é bem simples, como nós vimos ontem, mas os próximos porquês é sempre a resposta do porquê anterior. Então tem que ser lógico. Uma coisa interessante da gente aprender é que existe o PDCA da tratativa de problemas, o PDCA do MASP, né? Então, aqui, olha, no comecinho, você localiza problemas e talvez estabelece metas ali, né, para corrigir os problemas. Que foi o que vocês fizeram ali, olhando o estudo de caso, né? A análise do processo também está no planejamento, você analisar o processo, você estabelecer plano de ação, tudo isso aqui faz parte do planejamento de você resolver os problemas, eliminar os problemas. A ação, o D, vai envolver treinar os envolvidos e executar o plano, né? O plano que você estabeleceu aqui de ação, você vai executar aqui no D do DU. No cheque, você vai verificar, o C do PDCA vai verificar se as metas estão sendo alcançadas, se não, você vai descobrir o motivo e definir um novo método, se verifica a eficácia das ações. E na ação, você vai implementar, na ação corretiva, né, de você atuar corretivamente, o ACT, de você agir para melhoria contínua, você vai implementar um novo método, vai ver se funcionou, vai padronizar então essas tarefas e treinar a equipe. Se não funcionou, você vai tomar as ações corretivas e vai continuar com o processo. Então, esse ciclo do PDCA, ele é importante até mesmo na hora de planejar a tratativa de problemas. A gente muitas vezes já pensa logo na execução. Eu tenho que resolver, já vem logo aqui para o D, para o DU. Quando, na verdade, a gente devia gastar um bom tempo aqui no planejamento, analisando a não conformidade, olhando o cenário todo envolvido, que é o que nós vamos fazer com o brainstorming ainda um pouquinho mais à frente. Vocês falaram algumas coisas que eram relacionadas ao calor, tudo, não foi? Vai ficar em meio ambiente. O que é relacionado a material, de repente matéria-prima? Você vai colocar aqui. Máquina, a máquina vocês falaram com certeza, maquinário velho, tudo, obsoleto. Falta de manutenção, de repente, pode ser método. Você vai e joga em método aqui, falta de manutenção. Medição, esse medição aqui é de acompanhar, de monitorar. Esse medição é de ter alguém supervisionando, ter critérios para acompanhar. Teve gente aí que falou de indicador, não foi? Falta de indicador para não sei o quê. A falta de indicador para não sei o quê entra aqui, ó, em medição. E mão de obra, vocês falaram também, está faltando gente.
gente qualificada. Ah, se o treinamento está ineficiente, então, de repente, é método. Mas poucas pessoas, menos do que é necessário, então é mão de obra. Mas olha aqui ele preenchido para a gente ver. Aqui traz um exemplo, ó, de uma alvenaria interna desalinhada com a laje. Esse é o problema. É a não conformidade que foi visto lá numa construtora, numa empresa, que a alvenaria interna estava desalinhada com a laje. Estava lá fora do prumo, do nível. Aí, por exemplo, em método, falta de instrução de trabalho para realizar o assentamento de blocos, ausência de inspeção de recebimento de matéria-prima, de repente, então, o tijolo, o bloco que está desalinhado. Ah, bloco de cimento fora de especificação, está botando a culpa, então, no material agora. Cimento vencido, colocou no material também. Cimento vencido, ó, já acho que não tem nada a ver com a alvenaria interna desalinhada com a laje. Mas lembra que é brainstorm? Não tem problema, a gente bota tudo mesmo as coisas que são estranhas. Aí, ó, meio ambiente, falta de iluminação prejudica a medição do alinhamento, alta temperatura altera a consistência da massa. Ah, interessante isso. Aí, no brainstorm, eles puxaram também, agora estão organizando, a ausência de nível a laser para medir o alinhamento, análise visual por atributo, não tem isso, talvez, né? Não tem essa medição. Treinamento deficiente dos operadores. Aqui ficou em mão de obra, mas poderia ter ficado em método também, não tem problema. Tanto faz. Na hora que você olha isso, então, agora você começa a pensar, ó, máquina ficou como não aplicável, não teve nada de máquina aqui, nada de equipamento. Até porque é um trabalho aqui bem artesanal, você levantar uma alvenaria no método convencional, né? Tem outros métodos hoje mais modernos aí, como parede de concreto, com forma de concreto, por aí vai. Ó, eles sinalizaram aqui bloco de cimento fora da especificação, talvez com tamanho e planicidade inadequados, e sinalizaram também a ausência de inspeção de recebimento de matéria-prima dos blocos. Ó. Então chamou a atenção deles que a alvenaria interna está desalinhada, não foi nem por falha de execução dos colaboradores, mas o material era ruim, eles não conseguiam manter alinhado. Então, ó, na hora que você organiza dessa forma, você vai selecionar os pontos que te chamam mais atenção, e esses pontos eles vão ser explodidos nos 5 porquê.